Olá, o tema do programa Extra Classe de hoje é Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. O Extra Classe está começando agora. Em 2009, comemoram-se os 100 anos de criação das primeiras escolas federais de educação profissional e tecnológica no Brasil. Esse assunto esteve em debate no Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, realizado em Brasília entre os dias 23 e 27 de novembro. O evento reuniu estudantes, professores, pesquisadores, governos, sindicatos e representantes da sociedade civil organizada de diversos países e discutiu também temas como a integração cultural, a diversidade e a melhoria das propostas de formação. As perspectivas da educação profissional e tecnológica no Brasil e no mundo você confere na entrevista de hoje. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nossa convidada é a professora Lucília Machado, doutora em Educação com pós-doutorado em Sociologia do Trabalho e coordenadora do mestrado profissional em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, foi realizado em Brasília, agora nessa semana passada, o Fórum Mundial de Educação e o tema central foi Educação Profissional e Tecnológica. Você que participou desse fórum, eu queria que você falasse um pouco como que foi, quais foram os debates, qual foi a importância. Bom, o Fórum Mundial de Educação já é um evento tradicional que reúne muita gente. Ele surgiu no âmbito do Fórum Social Mundial. Esta edição foi a 9ª e conseguiu reunir em Brasília mais de 15 mil pessoas. Nós discutimos vários aspectos atuais, colocando ênfase, sobretudo, em algumas questões candentes que preocupam todos os países. A questão do desenvolvimento sustentável, porque as atividades de produção e de trabalho, elas impactam, né, sobre o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Discutimos também a questão da diversidade cultural, considerando o fato de que tem muitos países que exercem a xenofobia contra trabalhadores e com o processo da mundialização, o trânsito de trabalhadores se intensificou, que é um fenômeno antigo, né, mas intensificou. Então, o Fórum Mundial de Educação, voltado, no caso específico desta última edição, para a educação profissional e tecnológica, tratou de todos os aspectos que concernem a uma perspectiva mais democrática, né, da educação, e principalmente da educação para o trabalho. Seja do ponto de vista da questão ambiental, da sustentabilidade, seja do ponto de vista da justiça social, da democratização, de métodos de gestão mais participativos, da questão da diversidade cultural. Enfim, foi um evento muito importante, não só dentro da programação oficial, mas também do que aconteceu paralelamente, né? Atividades autogestionárias, atividades culturais, sim, feira gastronômica, né? Contemplando a diversidade do nosso país, discussões sobre inovações tecnológicas. Foi um evento muito importante. Agora, Lucília, a impressão que você tem é de que o Brasil tem uma tradição de dar pouca importância à educação profissional e tecnológica. Isso de fato ocorre? Se ocorre, por quê? Bom, nós temos uma discussão sobre a educação profissional e tecnológica que parte do ponto de vista que as sociedades capitalistas, né, elas, baseadas na divisão social do trabalho, colocam as questões do trabalho de um lado e as questões do pensamento, da concepção, da ciência, da cultura do outro. Essa é uma questão já clássica, que não é só peculiar da formação histórica brasileira. Ela vem de muito tempo, né? Nós temos uma tradição escravocrata no país, impregnou, né, a nossa formação social esta visão do trabalho, uma formação também que coloca no trabalho como algo que é não digno, e isso transfere, né, para a educação profissional e tecnológica uma série de estigmas. Mas, a despeito disso, nós temos uma perspectiva de transformação desse quadro que é muito boa, né? Isso vem do próprio mundo do trabalho, né? O próprio mundo do trabalho ensina de que é preciso pensar a educação profissional e tecnológica de outra maneira.
Agora, Lucília, como que historicamente essa educação, a profissional tecnológica, tem sido tratada no Brasil? Bom, ela teve um período histórico no seu nascedouro, né? Foi há 100 anos atrás, vamos dizer assim, tem um marco histórico, com a criação das primeiras escolas de aprendizes e artífices pelo Nilo Peçanha. E é importante dizer que Nilo Peçanha, ele era um mulato. Portanto, ele chegou a ser um presidente da República. Nilo Peçanha, sendo mulato, nascido em Campos, ele trouxe um outro olhar para a questão da educação e surgiram as primeiras escolas de artes e ofícios que redundou, que chegou, portanto, é o germe do que hoje nós chamamos de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que está completando 100 anos. No seu nascedouro, a educação profissional e tecnológica, propriamente educação profissional, porque não tinha o tecnológica junto, e nem era educação, mas era pensada como formação profissional, ela é voltado para os jovens, crianças e jovens, fala-se concretamente em crianças, porque eram adolescentes, e voltados para aquelas que não tinham muita perspectiva de estudo, os chamados deserdados da fortuna, as pessoas que não tinham grandes chances de se transformar numa outra coisa, a não ser trabalhadores, né? E muito de uma perspectiva muito moralista, né? De evitar a criminalidade, a delinquência. Depois disso, não. Depois, com o processo de industrialização do país, o processo de próprio desenvolvimento econômico, houve necessidade de formação de profissionais, de técnicos, né, para abastecer esse mercado de trabalho. Nos anos 40, também muito conhecida a questão da formação do Sistema S, e foi Getúlio Vargas que esteve na origem, né, da constituição do Sistema S, que é o sistema da indústria, do comércio, do serviço, agora também do transporte, também do cooperativismo, e que hoje constitui uma cadeia, uma rede grande de oferta vamos dizer assim, não totalmente particular, né, privada, porque financiada com recursos públicos oriundos da folha de pagamento do salarial, né, dos trabalhadores, que os trabalhadores mantêm o Sistema S, embora a gestão seja privada. E depois também houve, a partir recentemente, uma evolução muito grande, né, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com uma perspectiva de grande crescimento, né, com as medidas recentes do Ministério. E alguns estados, as redes estaduais de oferta da educação profissional e tecnológica também estão encontrando caminhos muito interessantes de estruturação de uma oferta que tem perspectivas de um crescimento grande. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse panorama da educação profissional e tecnológica aqui no Brasil, mas antes nós vamos assistir, Lucília, uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe. Na luta por uma vaga do mercado de trabalho, a qualificação faz a diferença. Bárbara, de 21 anos, sabe bem disso. Comecei com o curso de aprendizagem industrial, que é um curso gratuito, e assim que eu já estava no curso, já teve a oportunidade de estágio. Há 3 anos, ela se formou em técnico automobilístico. Na empresa onde trabalha, cerca de 10% dos funcionários têm formação técnica. Para mim, a grande vantagem de ter feito esse curso técnico foi o leque no mercado de trabalho, né? Concluindo esse curso, tive várias oportunidades, estagiei em algumas empresas até chegar na que estou atualmente. Olha, a educação profissional no país, ela passa por uma grande revolução. Talvez seja a maior revolução na educação brasileira em todos os tempos. Nós que tínhamos até 2002 140 escolas técnicas no Brasil e, face à grande demanda, à grande necessidade de mão de obra, principalmente de técnicos no país, chegamos a falar no ano passado, um pouco antes da crise, que nós teríamos um apagão de mão de obras e principalmente de técnicos, tá, para sustentar o crescimento econômico que se mostra no cenário brasileiro, se fez necessário uma expansão dessa rede profissional. Então nós que tínhamos em 2002 140 unidades, 140 escolas técnicas, entre a escola técnica, os antigos Cefetes, as escolas agrotécnicas, as escolas técnicas vinculadas às universidades, nós vamos passar por uma expansão de 140, vamos chegar a 2011 já num projeto da expansão a 354 unidades,